Hoje eu fiquei incumbido da tarefa de abrir a sala, por isso estou falando pelo e-mail da professora Karine, né? Sejam todos muito bem-vindos ao mais um dia de curso de Geotecnologia e de Geografia, né? E hoje contaremos com a participação do professor Andros. Professor, pode, se quiser se apresentar ou já começar direto, pode ficar à vontade, tá? Seja bem-vindo e o senhor pode dar prosseguimento. Boa noite a todos e todas. Olá, Bruno. Muito obrigado, Bruno, pela apresentação. É uma satisfação participar desse curso que a professora Karine está promovendo. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, porque a professora Karine já tem um know-how aí, desde que entrou aqui na universidade, com as atividades de extensão. Ela convidou alguns professores, inclusive a mim, para poder participar dessa atividade. E eu vou trazer, então, alguns exemplos, algumas aplicações do que eu tenho desenvolvido na minha carreira como professor, como pesquisador, e em que eu utilizo a geotecnologia, mais exatamente sensoramento remoto, para a climatologia, tá? Antes mesmo, né, vai ser uma satisfação aqui rever alguns alunos. Quando eu digo rever aqui é porque alguns alunos, pelo que estou vendo aqui do nome, foram meus alunos recentemente, nesse semestre, embora também não os conheço pessoalmente ou cara a cara, tá? Eu estou aqui no meu estúdio, que é o meu quarto. O meu quarto ele é a minha cama, é o meu trabalho, é onde eu leio, é onde eu durmo, é onde eu faço tudo. É aqui, tá? Então, eu estou com um pedaço aqui da minha casa aqui compartilhando com vocês. E eu vou então compartilhar aqui a minha apresentação. E o que eu vou pedir? À medida que eu vou apresentando, eu sugiro que vocês venham levantar a mão ou mesmo me interromper para fazer alguma pergunta. Como eu vou colocar em modo de apresentação, eu não vou conseguir acompanhar aqui o chat, então eu sugiro que vocês venham realmente interromper, né? Fazer, então, abrir o áudio e me fazer algum tipo de pergunta, tá certo? Eu vou então aqui compartilhar minha apresentação com vocês. Apenas me digam se vocês estão vendo a tela da minha apresentação em tela cheia. Tá aparecendo aqui, professor, daquele mesmo Está em tela jeito cheia? que... Não, ainda não. Tá aparecendo aqui os slidezinhos aqui na lateral. Rapaz, mas já botei em tela cheia aqui, peraí. E agora, Bruno? Por enquanto, ainda não. Sério? Peraí, então. Tá ok. Deixa eu voltar lá de novo. Ah, vamos lá, eu vou seguir aqui a sua dica. E aí? Colocou em modo exibição, professor? Oi? Colocou no modo exibição de apresentação? Isso, já está no modo de exibição, Aqui. conforme nós testamos anteriormente. Sim, agora ele está aparecendo aqui basicamente só a tela do PowerPoint. Sem apresentação? Tá a apresentação aqui, mas não está a tela cheia, né? Ele está apresentando como se estivesse olhando a sua tela do PowerPoint. Tá, peraí, então. Bom, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vamos lá, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Ah, vamos tentar novamente. Vamos lá. Apresentar a tela inteira. É isso? Você me explicou que seja assim. Isso.
Não foi, Bruno? Não, ele está aparecendo ainda como se tivesse só a tela do PowerPoint aberta. Tenta sair do modo exibição e colocar novamente no PowerPoint mesmo. No PowerPoint mesmo. Botar em modo exibição, tirar no modo exibição e colocar novamente. É bom que enquanto isso a gente está... Os alunos estão chegando. Aí. Agora foi, professor. Agora está perfeito. Beleza. Bom, eu não sei o que eu fiz aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui, Bruno. Por exemplo, se eu fizer isso aqui... Opa, não, peraí. Saiu agora, certo? Saiu agora, perfeito. Tá. Agora voltou? Voltou. Beleza, então tá bom. Então, aí Bruno, só clica ali, por favor, para poder tirar a tarja de cima. Você está compartilhando sua tela inteira. Isso, perfeito, perfeito. Foi. Bruno, o que eu vou pedir para você, então, já que eu vou focar aqui na apresentação, e eu não estou vendo realmente aqui o PowerPoint, o Meet, que você, então, venha intervir caso haja alguma pergunta aí no chat, ou mesmo venha fazer alguma mediação entre os alunos e comigo, tudo bem? Perfeito, estou aqui a posto. Ou, de repente, peraí, eu posso tentar aqui acessar pelo telefone celular? E aí, de repente, eu vejo o que alguns estão perguntando. Deixa eu só fazer isso aqui, eu acho que em 1 minuto eu consigo fazer. Sem problema. Só um instante. Eu estou aqui já. Professor, só vou pedir, por favor, para no telefone, o senhor clicar no lado de cima da apresentação, da sua tela do Meet, no telefone, tem um alto-falantezinho, aí tem você desativar o áudio, que é do telefone, que é para não dar reverberação, não ficar dando esse eco, né? E aí? Por aqui não vai dar certo, não. Não tem problema. Você faz a mediação. Eu fico mediando. Tá bom? É melhor assim, tá bom? Perfeito, fico mediando, sim. Bom, gente, então são 15 para as 7. Mais uma vez eu agradeço a todos. O título que eu organizei para a gente conversar aqui é Sensoramento Remoto aplicado à climatologia. Eu vou trazer, então, alguns exemplos da minha trajetória aqui, do que eu tenho realizado com sensoramento remoto aplicado à climatologia. Então, a proposta do curso aqui é a seguinte: eu quero apresentar exemplos do uso do sensoramento remoto aplicado às ciências atmosféricas em áreas urbanas, uma vez que as áreas urbanas são o meu foco de trabalho. E eu vou, então, pegar 3 exemplos: a região metropolitana e a cidade do Rio de Janeiro, Macaé, aqui no norte fluminense do estado do Rio, e Ananindeua, que fica na região metropolitana de Belém. Por que eu tentei mesclar, né? Embora o nosso público central aqui sejam pessoas aqui do Rio de Janeiro, região metropolitana, Baixada Fluminense, mas eu sei que estamos com alguns alunos, vamos assim colocar, são de outras partes do Brasil. Então, a ideia realmente é não ficar restrito somente aqui ao Rio de Janeiro, embora aqui eu tenha uma maior gama
das frentes de trabalho, né? Então, gente, é isso. Eu fiz aqui um pequeno roteiro de apresentação que eu quero conversar com vocês. Rapidamente, os dados e a metodologia para cálculo da temperatura da superfície. Por que temperatura da superfície? Como eu vou trabalhar com clima, e eu vou então trabalhar com um desses elementos do clima, no caso é a temperatura, tá bom? Vou fazer então a segunda parte. Como é que nós fizemos várias composições da temperatura e classificamos as cidades mais quentes e as mais amenas da região metropolitana do Rio. Depois eu vou trazer aqui a ilha de calor urbana, com base nos percentis, ou seja, uma técnica estatística que a gente utilizou para calcular a ilha de calor. E vamos fazer um ranqueamento dos bairros mais quentes e amenos da cidade do Rio de Janeiro. Tá? E eu acho que esses exemplos eles poderão então, trazer até mais um entendimento, né, da apresentação aqui do trabalho. E aí os 3 últimos pontos é o seguinte, eu vou trazer então aqui alguns estudos de caso. Embora o ponto 2 e o ponto 3 eu já tenha esses estudos de caso. Mas então o ponto 4 é o caso do bairro de Deodoro aqui no Rio, na Zona Oeste, e a licença para a construção do autódromo, que nós atuamos recentemente, tá? Então, a base de dados que nós utilizamos está relacionada a sensoramento remoto e a temperatura, tá? Depois a gente vai acessar aqui o site climatologia.com.br. A gente vê então alguns exemplos. Esse site está voltado aqui para o Rio de Janeiro. E, finalmente, vou trazer então aqui 2 exemplos fora do Rio de Janeiro, da região metropolitana, né? O uso do solo, uma análise temporal espacial do uso do solo e da temperatura em Macaé, aqui no Norte Fluminense, e Ananindeua, lá na região metropolitana de Belém. Tudo bem? Olha só, pessoal, isso aqui, a nossa ideia aqui não é bem realmente discutir a teoria com vocês. Vai ser uma coisa bem mais generalista, a ideia da teoria, mas só para vocês terem uma ideia de como é que nós chegamos aos dados, ou aos produtos, aos mapas que vocês verão. Tá? Eu trabalhei praticamente com as imagens Landsat. Landsat é um tipo de informação que nós conseguimos da superfície. E o Landsat é uma das plataformas mais antigas e com mais informações que nós temos no mundo. Então, nós trabalhamos com esses dados. Então, nós baixamos essas imagens Landsat de 84 de 2020. Aí nós verificamos as imagens que não tinha nuvens. E, por conta disso, nós perdemos aí quase metade das imagens, tá? Porque se tratando do Rio de Janeiro. E, por exemplo, o caso de Belém. Belém, então, foi pior ainda. Para vocês terem uma ideia, para esse período temporal de Belém, que é o mesmo período temporal aqui do Rio, 84 2020, nós não conseguimos nem 10 imagens. Veja só. Geralmente, a plataforma ela disponibiliza por ano, são 2 por mês. Então, vamos botar aqui, em torno de 24 imagens, tá? Por ano. Aqui para o Rio, a gente tem conseguido, em média, por ano, de 5 a 10. Um pouquinho mais, abaixo de 5 não. Mas veja só, para Belém, para esse período todo, nós só conseguimos uma base de imagens de menos 10, para quase 40 anos de dados, né? Então, veja o papel das imagens como importante. Depois nós fizemos uma correção radiométrica das imagens. O que é correção radiométrica? Ver a qualidade da imagem, tá? Pode ser que alguns aqui que estejam nesse fórum, acho que o Igor Colares é um deles, né? Talvez possa entender um pouco mais quando eu uso a expressão correção radiométrica. Depois nós fizemos uma correção geométrica também das imagens, aí fizemos um mascaramento de números, ou seja, ainda que eu venha eliminar as imagens com nuvens, ainda assim eu usei algumas características, eu tentei eliminar algumas possíveis influências da atmosfera sobre a imagem, né? Finalmente, a gente fez algum download de dados meteorológicos de 84 2020, para quê? Para a gente poder validar os dados das imagens de satélite, tá certo? Geralmente, na meteorologia, na climatologia, isso é muito importante, ou seja, o que é importante? Eu pegar dados das estações de superfície, né, que são as estações meteorológicas, para fazer uma comparação com as informações que nós encontramos, no meu caso aqui,
com as imagens de satélite, tá? E, finalmente, nós calculamos a temperatura da superfície continental. E aqui, então, seria mais... Eu abriria aqui mais algumas caixinhas para mostrar para vocês como é que foi feito isso. Mas também não é o caso aqui. Quem sabe, no futuro próximo, a gente pode, então, discutir isso. Mas eu acho que não é a proposta aqui também do curso de extensão a gente entrar nesses detalhes. Mas, pelo menos aqui, para vocês terem uma ideia, qual foi o passo a passo que nós tivemos, tá? Prosseguindo aqui, repetir aqui sem querer o slide. Prosseguindo aqui, pessoal, olha só, essa aqui é a imagem que eu tenho, Landsat, para a área do Rio de Janeiro. E aqui entre nós é muito favorável, sabe por quê? Essa imagem Landsat, veja só, o Landsat ele passa a cada 15 dias, certo? E ele pega sempre, tem a mesma varredura. E a varredura que eu tenho é essa aqui, veja. Para quem é aqui do Rio, tá? Ou para quem não é do Rio, se puder fazer uma busca rápida, enquanto a gente conversa aqui, ela é praticamente, essa imagem, a região metropolitana do Rio. Então, assim, quem trabalha com o Rio, com Landsat, teve muita sorte. Por quê? Porque a cena do Landsat é isso aqui tudo. Veja, né? Ele está dividido em quadrantes, 1, 2, 3 e 4. O quadrante 3 e 4 praticamente eu elimino, porque eu não trabalho com a superfície do mar. Eu trabalho com a superfície do continente. Então, o Q1 e o Q2 é o que mais me interessa, tá bom? E o Q3, claro, eu poderia pegar por causa do ponto da Marambaia, né? Para quem conhece essa parte aqui ainda da região metropolitana do Rio, tá? E faz parte do bairro de bairro da Zona Oeste aqui do Rio. Prosseguindo, então veja, essa aqui é como ficou a minha imagem, depois que eu peguei a imagem, recortei a imagem e apenas utilizei o que me interessava, tá? Se a gente for ver aqui, realmente é um mosaico, não um mosaico, né? Que é uma imagem única, mas é apenas é um resumo apenas com o quadrante 1 e 2. Eu já coloquei, tá vendo? Ó, as coordenadas geográficas, já coloquei minha rosa dos ventos, coloquei aqui a minha escala, já tem o limite da região metropolitana, embora a região metropolitana ela tenha mudado o seu limite o tempo inteiro, tá? Enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso também. Bom, e essa aqui então é a minha região metropolitana. Embora, turma, veja só, né? Eu agora estou tendo a dúvida, né? Eu tenho que rever, para as minhas aulas começam mês que vem, mas todo ano eu vejo isso. Essa localidade, esse município que eu estou com a seta aqui, em laranja, é o município de Cachoeiras de Macacu, que tinha entrado recentemente na regionalização da região metropolitana. Mas já saiu, já entrou, enfim. Essa regionalização que eu coloquei aqui em rosa é o que me interessa. Porque se eu incluir Cachoeira de Macacu, por exemplo, ele vai ser cortado. Então a minha cena Landsat, ela vai me atrapalhar muito, tá certo? Então, gente, o que acontece, né? Então, essa aqui é a minha área de estudo. É claro que vocês vão ver que eu vou ter informações aqui dessa minha parte que está em laranja, em amarelo, né? Mas são outros municípios do estado do Rio de Janeiro. Eles não me interessam tanto se eu for pensar aqui em região metropolitana, mas, veja, tem 20 municípios aqui da região metropolitana. Eu estou com um aluno de iniciação científica, ele está trabalhando esse tema que a gente está discutindo aqui só com a Baixada Fluminense. O que eu estou chamando de Baixada Fluminense aqui? Ó? Esses municípios aqui, ó, Itaguaí, Paracambi, Seropédica, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, São João, Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim. A gente está fazendo uma radiografia ano a ano, de 2001 para cá, de todos os bairros desses municípios. Hoje mesmo nós já nos falamos à tarde e nós estamos entrando na reta final do trabalho, né? Eu nem sei se o Luca ele já entrou na sala. Felipe, eu não sei se tem que se inscrever antes, mas se você vir por aí um rapaz chamado Luca, abre para ele entrar, por favor, tá? Então, assim, o Luca está me ajudando e a gente está trabalhando só a Baixada Fluminense, tá? Então, nós temos várias condições aqui de explorar esse tema da TSC
no caso, para a região metropolitana, que é a minha área de estudo, certo? Bom, aí vamos lá, pessoal, o que a gente fez aqui? Ó, a gente fez então algumas composições. O que são as composições? Eu juntei as imagens. Lembra lá que eu falei, olha, que eu peguei a imagem desde 84 até 2020. Esse ano eu estou buscando também, mas eu parei em 2020. Então, eu falei, vamos fazer alguns grupos de imagens para a gente ver como a TSC ela vai se comportar, qual vai ser o padrão dela. Então, a gente fez uma média para todo o período. Qual foi o período? 84, 2020. Depois a gente fez 84, 2020 só para o inverno, no caso, considerando junho, julho e agosto. Depois 84, 2020, verão, dezembro, janeiro e fevereiro. Tá? Então, esse aqui é a minha primeira composição. Depois a gente fez uma média de 5 em 5 anos, 84, 90, 91, 95 e assim por diante, até 2016, 2020. A gente fez uma separação entre verão e inverno, tá? E aí a gente fez uma climatologia mensal também, para todo o período, janeiro, fevereiro, março, enfim. Eu vou selecionar aqui alguns meses para apresentar para vocês, tá? Então, daqui em diante, eu começo a trazer esses resultados. Primeiramente, dê uma olhada aqui, ó. Estão vendo que aqui na parte de cima, eu tenho aqui a delimitação da região metropolitana, ó. É isso? Estão percebendo? O shape aqui da região metropolitana? O shape é o contorno, tá bom? E estão percebendo que existem outras áreas aqui que eu descartei. Por quê? Meu interesse aqui é só a região metropolitana. Eu tenho uma legenda única aqui, ó, da temperatura. Começa em 10 graus e depois de 10 a 15, 15 a 20, depois de 20 em diante, de 3 em 3, até 41 graus, depois acima de 41 graus. Eu utilizei, então, essa legenda praticamente não, para todos os mapas. Eu vou trabalhar aqui com vocês. Então, veja, o que a gente percebe aqui? Primeiramente, deixa eu voltar aqui, né? Para quem é morador aqui do Rio de Janeiro e sabe um pouquinho da região metropolitana, o que nós temos? Ó, a gente tem aqui a cidade do Rio de Janeiro, aqui é a minha área central, a zona norte do Rio, a zona sul, vindo para a Barra da Tijuca, aqui eu tenho Jacarepaguá, certo? E aqui o extremo oeste da zona oeste do Rio. E aqui eu tenho, então, a Baixada Fluminense, ó, então adentrando aqui pela BR-116, depois eu tenho a BR-040, que com essa mancha aqui vermelha, ela que acabou me trazendo um pouco de curiosidade em poder explorar um pouco a Baixada Fluminense. Então, ela adentra aqui esses municípios da Baixada Fluminense, tanto em direção a oeste, quanto em direção a norte, quanto a leste, tá? E do outro lado aqui da Baía de Guanabara, né, para quem não é, né, faltou aqui nessa legenda colocar a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba do lado de cá, eu tenho o eixo aqui Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, tá? Então aqui eu tenho esse eixo, pego aqui, ó, a ponte Rio-Niterói, ela deságua aqui em Niterói, que vai ser a BR-101, ela adentra São Gonçalo e depois vai indo até em direção ao norte do Brasil, né, a BR-101. Então, pessoal, veja, eu estou vendo aqui o meu mapa de calor na região metropolitana. O que vocês estão vendo aqui, esse mapa aqui é 84,90, o período todo. Eu usei os valores médios, tá bom? O que eu fiz? Nós fizemos, né? A gente pegou os pixels. Pixel é a menor unidade que existe no sensoramento remoto, na informação, tá bom? No meu caso, a informação é o quê? É a temperatura da superfície. É sempre importante trazer aqui para vocês que eu estou usando a expressão temperatura da superfície continental, TSC, ou na literatura internacional a gente usa a expressão Land Surface Temperature, ou seja, LST, porque, gente, isso é uma grandeza diferente. Eu não estou usando a temperatura do ar, que é aquela temperatura usada hoje mesmo, né? A gente vê o telejornal, que vai começar daqui a pouco aqui do Rio, o RJTV, e vai dizer, olha, a máxima hoje foi em tal lugar. É provável que hoje seja em Copacabana, a máxima, né? E a mínima foi em tal lugar. Pode ser que seja em Jacarepaguá, ou no Alto da Boa Vista. Essa informação é a temperatura do ar. A temperatura do ar, quem é que está medindo? É a estação meteorológica, que tem lá o termômetro, certo?
E esse termômetro ele fica 1,5 m a 2 metros a superfície, dentro de uma casinha branca. Né? Então, ele tem alguns padrões. Enquanto que isso aqui que eu estou medindo, pessoal, é a temperatura aqui, da superfície. E veja, né, qual é a vantagem, já posso trazer aqui para vocês, da temperatura da superfície que o sensoramento remoto me traz. Gente, olha a informação que eu tenho de cada ponto da região metropolitana do Rio. E a estação meteorológica não me traz. Veja, hoje, vamos lá, né? Se realmente se comprovar, depois vocês veem, tá, pessoal, se eu acertei ou não. Se realmente hoje a temperatura máxima do ar foi em Copacabana, né? Falaram forte Copacabana, ou na Vila Militar, por exemplo, é a temperatura da estação em um ponto lá qualquer. Em Copacabana está no forte. Na Vila Militar, é próximo lá da própria vila do Exército. Em Jacarepaguá, eu não sei exatamente. Eu não sei se é a estação de Jacarepaguá do aeroporto, tá? Enfim, é um ponto apenas na atmosfera, em superfície, entre aspas. Nesse caso aqui, a informação que eu tenho que é um pixel no caso do pixel, ou seja, essa menor unidade possível, né? Ele tem uma resolução de 120 metros, que é o caso da banda termal, tá bom? As outras bandas do Landsat, dependendo, né? O Landsat ele tem três séries, o Landsat 5, o 7 e o 8. Essas imagens aqui não vem ao caso, mas nós usamos várias séries, certo? Por a Landsat 7 é o que tem menor número de imagens. Ele começa lá em 2001, vai até 2003. Ele tem até um pouco antes, mas depois ele sai de circulação. Ele volta recentemente, nos últimos anos. E o Landsat 8 acaba sendo, então, um que tem um grande percentual, né, de dados, né, no caso de imagens, que é o que me interessa. Então, gente, veja só, né? Então, a informação da superfície dada pelo sensoramento remoto, ela é muito boa, ela é muito interessante. Porque ela me dá essa visão espacial. Veja quanta coisa a gente consegue ver aqui, ó. Quando eu olho aqui para o extremo oeste, ó, tá vendo uns pontinhos aqui mais vermelhos? Pô, o que pode ser isso? E é isso aí que está nos aguçando para a gente criar, por exemplo, situações para poder pesquisar. Quando eu olho aqui para a Ilha do Governador, olha como é que ela se destaca. Aqui é a pista do aeroporto do Galeão, né? Quando eu venho para cá, ó, para a Restinga aqui, ó, da Barra da Tijuca, que é essa mancha vermelha aqui alinhada? É a Avenida das Américas, certo? Então, a resolução aqui não me permite, mas temos algumas linhas aqui, ó, essa aqui, por exemplo, é a Avenida Brasil, ó, vem por aqui, e aqui é uma grande mancha de calor, né? A Avenida Brasil, que ela vai seguindo até Santa Cruz. Então, o sensoramento remoto ele é genial nesse sentido. Esses cinco círculos é justamente para mostrar que os espaços eles se conectam. No caso aqui, eu tenho a zona norte do Rio se conectando com a área central, a zona norte do Rio se conectando com a Baixada Fluminense, a zona norte do Rio se conectando com a Baixada de Jacarepaguá, a Baixada de Jacarepaguá se conectando com a zona norte do Rio, com a Baixada e em direção à zona oeste. E aqui do outro lado da Baía de Guanabara, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, o eixo aqui daquelas cidades do extremo leste, ou somente do leste da Baía de Guanabara. Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Itanguá. Certo? Bom, vamos ver aqui outros agrupamentos. Olha esse aqui. Esse aqui já é 91, 95. Percebam vocês que os valores termais eles diminuíram, não é isso? Mas a área térmica, ou seja, a área quente, é igual. Ou seja, os lugares mais quentes são os mesmos lugares. Isso aqui nos chama a atenção. Vamos ver lá o próximo, ó. 96, 2000. Aqui o padrão da temperatura está um pouco mais elevado, certo? Mas eu mantive aqui esses círculos justamente para a gente destacar essa área, que é a área que tem os valores mais elevados. Aqui, ó, 2001, 2005. Os valores são até mais baixos, né? Interessante a gente olhar aqui para a área central, né? Perdão, para a parte norte da região metropolitana. Olha que interessante. Para quem conhece, ó, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé e Guapimirim, ó,
Eu estou tendo contato aqui com a região serrana do Rio. Olha aqui, eu tenho valor em azul, azul escuro, ou seja, abaixo de 10 graus. Então, assim, veja o contraste térmico que o dado do sensor remoto está me trazendo. É isso? E para o extremo, tanto do extremo noroeste como para o extremo nordeste, eu tenho, por exemplo, valores baixos ó, na escala do verde, que no caso aqui é entre 15 e 23 graus. Enquanto que na cidade, vamos pensar aqui na metrópole, ou seja, Rio, embaixo da Fluminense, esses municípios aqui do leste, ele está o quê? Variando entre o laranja e o amarelo. No caso aqui, o laranja e o amarelo, que teria lá entre 26 e 35 graus. Tá? Prosseguindo aqui, ó, 2006, 2010, nós temos aqui o laranja mais aguçado, com já valores chegando no vermelho. 2011, 2015, aqui realmente valores muito elevados. Muitos aqui são de seropédica, né? Melhor, estudo em seropédica. Seropédica chama muita atenção. É uma área que não é tão urbanizada assim, mas é uma área que tem valores muito elevados, sobretudo por conta do solo exposto. No trabalho lá de Ananindeua para a região metropolitana de Belém, a gente vai ver um pouco isso. Eu resolvi excluir aqui da região metropolitana do Rio, tá? E esse aqui é o último período, 2016 a 2020. Esse aqui está até muito parecido com o anterior, né? 2001, 2015. Gente, olha só, um ponto aqui importante. Não confundam esses valores aqui, né? Por exemplo, esse último aqui, ó, 2016 a 2020, se for comparar, por exemplo, ó, com esse aqui, ó, 2000 2005, os valores estão muito mais altos, não estão? Ó, esse aqui, 2000 2005, os valores mais altos não passam da faixa dos 35 graus. Quando eu olho aqui para esse último, 2016 2020, os valores aí estão chegando na faixa dos 41 graus, passando e ultrapassando. O que isso jamais eu posso associar isso, olha, a temperatura está aumentando. Não dá para fazer isso com sensoramento remoto, ou melhor, com temperatura da superfície. Por quê, pessoal? São dados estimados apenas de uma ou duas imagens, e no caso do Landsat, a resolução temporal dele se passa a cada 16 dias. Então, provavelmente, pessoal, como eu falei, né, eu tenho imagens todos os dias? Não tenho, infelizmente. E outra, o Landsat, ele passa aqui no Rio de Janeiro entre 9 e meio-dia. Então, as informações que eu tenho são horários da manhã. Então, assim, se por um lado ele me traz a informação espacial, ou seja, eu consigo ver tudo que está acontecendo na região metropolitana, é uma informação pontual do ponto de vista da atmosfera. Porque eu apenas estou vendo em um horário do dia a cada 15 dias. E detalhe, como eu falei para vocês, por exemplo, nós estamos hoje, é dia 11 de maio. Maio é um mês muito favorável para o sensoramento remoto. Por quê? No caso aqui do Rio, né? Que é o período de outono e inverno. O outono e inverno é um período de estabilidade, ou seja, céu claro, eu não tenho nuvens, né? Os dias são lindos, né, pessoal? Esses dias eu saí, né, fazendo vários exames. Hoje mesmo à tarde saí, fui no Bangu Shopping aqui, tirei várias fotos, compartilhei com os colegas. Céu azulzinho, a gente vê o maciço da Pedra Branca aqui, consegue ver o maciço do Mendanha do outro lado. O céu está limpo, está claro, está limpo, né? Ou seja, se o Landsat ele passou hoje aqui, pô, foi excelente, certo? Agora, se fosse um dia de entrada de frente fria, né, que está sendo previsto aí para a partir de quinta-feira, talvez, se passar aqui no Rio de Janeiro, eu não vou ter essa sorte, ou essa possibilidade, essa necessidade. Então, gente, é importante a gente colocar isso, tá bom? Só voltando ao que eu estava falando aqui em algum momento, com relação à temperatura da superfície, com a temperatura do ar. Então, como eu falei, eu não posso jamais aqui falar de aumento, aquecimento global com sensoramento remoto, com a TSC, né? Por esses motivos que eu já apontei. Por outro lado, eu consigo ver e fazer isso com a temperatura do ar. Essa que a gente vê hoje sendo falado na televisão. Por quê? São dados sistemáticos. Pô, esses dados o quê? Eles são horários.
ou pelo menos são diários. Alguns são a cada 10 ou 15 minutos. Então, assim, apesar de ser pontual de um ponto no bairro, mesmo assim, eu vou ter o quê? Uma série de... Eu vou ter uma informação temporal detalhada, diferentemente aqui do censuramento remoto. Então, eu diria, para a gente concluir talvez essa reflexão, o seguinte, que o censuramento remoto, ele me atende mais na espacialização, ou seja, o que eu estou vendo na superfície, tá? Ou seja, a disposição espacial, enquanto que o dado da estação meteorológica, ele me atende mais na visão temporal, ou seja, o que eu posso acompanhar o que está acontecendo ao longo do tempo, certo? Prosseguindo aqui, pessoal, olha só, agora eu dividi conforme a sazonalidade. Ó, esse aqui, ó, é junho, julho, agosto. Né? Valores mais baixos, como era de se imaginar, tá bom? Mas eu acabei colocando esses círculos no mesmo local. Olha esse aqui, ó. Dezembro, janeiro, fevereiro. Os valores são mais altos, claro, não há dúvida disso, certo? E esse aqui é o período todo, 84 2020, certo? Prosseguindo aqui, pessoal, agora eu separei alguns meses para a gente poder tirar, para a gente ver algumas coisas. Esse aqui é janeiro. Veja, eu peguei todos os meses de janeiro, de 84 a 2020. Percebam vocês que eu tenho algumas manchas aqui, marrons. São o quê? Valores acima de 41 graus. Certo? Então, janeiro, pô, é o mês mais quente no Rio de Janeiro. Às vezes é dezembro, às vezes é fevereiro, né? Varia entre janeiro e fevereiro, pode ser dezembro, mas enfim. Janeiro, o quê? É o ápice do verão, depois de fevereiro. Então, veja só, né? Aqui é março. Março é um mês muito quente ainda, porém eu não tenho valores aqui, manchas amarronzadas, né? Como eu tinha em janeiro. Olha isso aqui é julho. E finalmente, ó, setembro. Interessante, né? Que setembro já começa a dar a cara do verão. No caso aqui, a gente acabou privilegiando até, né, esses meses mais quentes. Eu acho que eu falei, eu poderia ter colocado mais meses do outono e inverno para a gente poder ver as diferenças. Certo? Bom, pessoal, eu queria saber se há alguma dúvida antes de eu passar aqui para o próximo ponto. Bruno, não sei se você está vendo aí alguma manifestação no chat, mas eu não sei se há alguma pergunta, alguma questão que queiram fazer. Se não há, eu vou prosseguir, Bruno. Pode prosseguir, professor. O áudio aí? Pode prosseguir. Posso prosseguir? Que não tem nenhuma manifestação no chat, não. Beleza, Bruno. Então eu prossigo aqui. Obrigado, Bruno. Bom, pessoal, olha o que eu fiz agora, né? Eu peguei alguns grupos de imagens, os mesmos que vocês viram, eu comecei a fazer um ranking da temperatura nos municípios do Rio de Janeiro. Olha esse aqui, né? Isso aqui eu peguei lá o período 91, 95, eu comecei a ver, bom, quais são as cidades mais quentes da região metropolitana? Olha só. Olha quem é que está aqui no ranking, ó. São João de Meriti e Nilópolis. O pessoal que não é do Rio, coloca aí essas cidades. E essas cidades aqui, elas são limítrofes com a zona norte do Rio, tá certo? Elas se confundem com alguns bairros do Rio em algum momento. Que é um fenômeno, né, que nós damos na geografia urbana de conurbação. O que é isso? Você não sabe que bairro você está ou em que cidade você está. E a paisagem é a mesma. É tudo urbano, né? Rua, casa, é tudo misturado, certo? Vai realmente dividir isso, vai ser a divisão política, né? Então, veja, quem é que está no topo aqui, ó? São João, Nilópolis, São Gonçalo, Itaboraí e Rio. Vamos ver aqui o próximo grupo, ó. 96 de 2000. Percebam que São João e Nilópolis se mantém. E aí chegam outros municípios aqui, ó. Queimados, que não tinha aparecido antes. Belfor Roxo e Seropédica. Depois, 2001 e 2005, São João, Nilópolis, Belfor Roxo mantém, Queimados mantém, e aí no caso vem Rio de Janeiro no lugar de Seropédica. São João, Nilópolis, mantém Belfor Roxo, São Gonçalo entra, que não estava aparecendo, e vem Queimados. E finalmente, 2011 e 2015, São João, Nilópolis, Belfor Roxo, São Gonçalo Queimados. Percebam vocês que praticamente os municípios são os mesmos, trocando um ou outro. O que vai variar é o valor. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no valor, né? São João de Meriti, ó. Olha o valor mais alto. 28,4. Período 91, 95. No período 96 de 2000, 27,9. 2000 e 2005, 27,1.
2006, 2010, 30,5. 2011, 2015, 35,4. Aqui, infelizmente, eu não fiz o período 16, 20, embora eu tenha pronto, mas eu não fiz o cálculo para colocar aqui na apresentação. Mas, enfim, o que mais me interessa aqui, né? É interessante, né, que quando a gente conversa com algumas pessoas, né, sobretudo com os programas de televisão, eles estão mais preocupados o quê? Com o valor. E, ó, professor, ficou mais quente. Então, isso aqui é um prato cheio, veja. Porque lá 91, 95 era 28,4 São João. E agora, aqui, ó, quase 30 anos depois, é 35,4. E, professor, olha, aumentou quase 10 graus. Mas, como eu falei para vocês, sensoramento remoto, temperatura da superfície continental, eu não posso jamais usar isso. Eu não posso fazer essa comparação de aumento, certo? Isso eu poderia fazer se eu estivesse utilizando a temperatura do ar, aquela que é medida na estação. Vocês vão ver daqui a pouco onde for a temperatura mais alta e mais baixa da cidade, certo? Bom, esse outro slide aqui, Felipe, olha só, ele já me diz o seguinte: onde estão as cidades mais frias ou mais amenas? Ó, primeiro período lá, ó, Magé, Guapimirim, Paracambi, Nova Iguaçu e Caxias. Depois, ó, Magé, Guapimirim, Nova Iguaçu, Caxias, Paracambi. Interessante aqui, né, pessoal, que Caxias pegou a quarta colocação, que antes era o quinto, enfim, mas é interessante que os municípios são os mesmos, ó, percebem? 0105, Magé, Guapimirim, Paracambi, Nova Iguaçu, Caxias. Magé, Guapimirim, Paracambi, Nova Iguaçu, Itaguaí. E, finalmente, Magé, Guapimirim, Paracambi, Nova Iguaçu, Itaguaí. Para quem conhece esses municípios, nós temos a reserva de Guapimirim, temos a reserva Unidade de Conservação de Magé, temos a área ecológica de Nova Iguaçu, Paracambi, ou seja, são áreas com muitos espaços verdes. Então, eles foram responsáveis, sim, em abaixar a temperatura, não há dúvida disso. Ok, turma? Então, é um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês do uso do sensoramento remoto para a gente poder fazer o quê? Um ranqueamento, né? Identificar ou delimitar os espaços mais quentes e mais frios do lugar que nós estamos trabalhando. Tá bom? Bom, chegando aqui já numa parte mediana aqui da nossa apresentação, eu vou trazer então aqui, no caso, o cálculo da ilha de calor, né? Que até agora eu só apresentei a temperatura. Mas o que seria então a ilha de calor, né? Então, eu juntei aqui essa parte fazendo o seguinte, trazendo a ilha de calor, e ao mesmo tempo eu vou trazer um ranqueamento dos bairros mais quentes na cidade do Rio, tá? Eu calculei a ilha de calor por um método estatístico, né, chamado de percentil. É o que nós temos de mais simples na estatística para fazer isso, tá bom? Eu chamo a atenção aqui, ó, que os locais com altitudes maiores ou iguais a 100 metros não são considerados para cálculo de percentis. Por quê, pessoal? Alguém aí, né, eu acho que alguém fez climatologia comigo, deve lembrar, né, pessoal? A cada 1 quilômetro, o que acontece com a temperatura? Ela cai aí 6,5 graus com altitude. Então, com 100 metros, eu tenho uma queda aí de quase o quê? 0,7 graus. Ah, professor, é pouco. Nem tanto. Então, o ideal foi a gente tentar o quê? Manter no mesmo nível, certo? No mesmo patamar, certo? Então, a gente fez o quê? 3 classes de intensidade, a fim de identificar, então, os locais mais quentes. A gente fez uma classe 1, que é o percentil entre 75 e 90, ou seja, quais são os pixels que estão entre 75 e 90 da TSC. Classe muito quente entre 90 e 99, e o extremamente quente acima de 99. Aí vamos dar uma olhada aqui. Ah, tá, perdão, né? Aí que eu estou trazendo os valores. Olha só, a classe 1 quente é entre 27,4 e 29,4. Muito quente, 29,4 e 32,5. E é extremamente quente acima de 32,5. E aqui, então, tem essa tabela, que ela vai, então, balizar esses percentis, certo? Esses valores, melhor dizendo. Olha só. Então, esse aqui é o meu mapa da ilha de calor para o período entre 84 e 2020 para junho, julho e agosto.
seja, para o período do inverno, tá bom? Essas informações que estão vendo aqui, essas bolinhas azuis, ou pretas, né, ou roxas, são algumas estações meteorológicas que nós temos aqui no Rio, né, que nós fundimos elas, tá bom? A gente queria fazer algumas comparações entre a temperatura da superfície e a temperatura do ar, tá bom? Então, mas enfim, então não fiquem presos a essas bolinhas, mas fiquem presos ao seguinte, ao que vocês estão vendo com relação aos valores da temperatura. Então, o que tem lá? Olha, o amarelo é o quente, né? Lembra lá? 75. O laranja é o muito quente. E o vermelho para o marrom é o extremamente quente, que é o percentil acima de 99. E olha só onde eles estão, gente. Lá onde nós mostramos lá naquela primeira figura nossa. Aqui nessa área da Zona Norte. A Zona Norte é uma área que eu sempre frequento até hoje. A área da Penha, adjacências, né? E por conta dessa minha frequência à Zona Norte, né? E por eu ser morador aqui da Zona Oeste de Bangu, eu sempre, então, me envolvi com temperatura, com quente, com calor, ilha de calor, enfim. Essas coisas todas, né? Então, eu sempre ficava, eu sempre ficava reparando os termômetros de rua. Embora, pessoal, os termômetros de rua vocês não podem levar a sério, eles apenas são um parâmetro. Geralmente, os parâmetros de rua eles têm uns 4 graus acima do valor correto, tá legal? Mas, enfim, não deixa de ser um parâmetro para a gente poder observar. Então, turma, esse cálculo da ilha de calor, ele tenta, então, mensurar o que eu já tinha feito lá anteriormente, apenas com a mancha. Percebam vocês aqui que, nesse caso, a região metropolitana ela não está aparecendo totalmente. Não é? Por quê? Eu apenas estou colocando aqueles valores lá, do percentil entre 75 e 90, entre 90 e 99 e acima de 99. Este aqui é dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Tem pouca diferença, porém o que chama a atenção aqui é que talvez tem manchas um pouco mais grossas, não é isso? E esse aqui é o período todo, que eu não faço a distinção entre verão e inverno. Então percebam vocês aqui como é que eu consegui fazer essa apresentação, essa distribuição do calor. Ou melhor, né? O calor não é a melhor forma de eu apresentar, mas essa distribuição da temperatura, tá bom? Bom, pessoal, agora então vamos fazer aqui o ranqueamento dos bairros mais quentes na cidade do Rio de Janeiro. Vocês vão ver aqui, para quem conhece a cidade, o mapa ele vai ficar restrito a alguma área da cidade. E é provável que vocês venham entender por que ele vai estar restrito a essa área da cidade. Olha lá. Então, ranking dos bairros mais quentes na cidade. Veja, aí que eu estou só mostrando como é que é a cidade do Rio de Janeiro. É isso que está aqui em roxo, em lilás, tá bom? Ela é dividida em áreas de planejamento, conforme vocês estão vendo aqui. Planejamento 1, que contempla a área central do Rio. 2 é a Zona Sul. 3 é a Zona Norte. 4, Jacarepaguá e Recreio e Barra. E 5, Bangu, Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. Tá? E aqui é a divisão por RAs, que são as regiões administrativas, e por bairros. Eu fiz ela por bairros, tá bom? Olha só, vamos lá. O primeiro dado que eu tenho é de 84,90. Vocês se lembram que o primeiro mapa que eu mostrei lá no início era de... Eu acho que era de 91 a 95. Né? Eu acho que eu não mostrei 84,90. Mas, enfim, não interessa. Interessa que, veja só, olha só os bairros que estão se destacando. 84,90. Eu coloquei aqui, ó, o Rio tem 163 bairros. Eu selecionei aqui os 10 bairros mais quentes. Olha quais são. Ó, Vasco da Gama, Cidade Nova, Praça da Bandeira, Santo Cristo, Jacaré, Bom Sucesso, Rocha, Benfica, São Francisco Xavier e Ramos. Veja, pessoal, desses 10 bairros, 3 estão na área central, que são Santo Cristo, Cidade Nova e Praça da Bandeira, e os demais 7 estão na Zona Norte.
E veja, se a gente for olhar aqui para esse mapa pequenininho, onde eles estão, pessoal? Onde eles estão? Eles estão justamente aqui, ó, naquela mancha de calor que os mapas todos têm mostrado. Então, agora vi o quê? Em termos de planejamento, de gestão, voltado realmente para o uso do espaço público, esse mapa aqui é o melhor de todos. Ele está mostrando, olha os bairros que se destacam na cidade do Rio de Janeiro. Esses são os bairros mais quentes. Mas vamos ver o que aconteceu nos períodos consequentes? Vamos lá, ó. 91, 95, pessoal. A mesma coisa. O que muda é o ranking. Né? Veja quem está em primeiro lugar aqui. Cidade Nova. Em segundo, Praça da Bandeira. Vocês percebem que anteriormente, quem estava em primeiro lugar? Voltando aqui, ó. Era quem? Vasco da Gama. Tá? Prosseguindo aqui, olha só. 96, 2000. Os mesmos bairros, pessoal. Agora, olha o ranking. Cidade Nova, Vasco da Gama, Praça da Bandeira, Santo Cristo, Bom Sucesso, Jacaré, Del Castilho, Rocha, Higienópolis, Benfica. Próximo período lá, 2001, 2005. Bom, um bairro aqui foi embora. E um bairro entrou. Qual foi o bairro que entrou aqui? Vila da Penha. E o bairro que foi embora foi o bairro do Santo Cristo. Que eu não estou vendo ele aqui, ó. Tá vendo? Mas olha só, quem está lá no topo, ó. Vasco da Gama, Del Castilho, Bom Sucesso, Cidade Nova, enfim. Vamos lá para 2006, 2010. Ó, aparecem mais dois aqui, ó. Vila da Penha e Vicente de Carvalho. E sumiu a Praça da Bandeira. Ficou a Cidade Nova. Mas percebam, pessoal, mais uma vez, ó. Que é essa que está se destacando. Vamos lá para o próximo? 2011, 2015. Interessante, ó, que ele está indo um pouco mais agora, ainda na Zona Norte, mas um pouco mais para a Zona Oeste. São esses bairros aqui, ó. Coelho Neto, Honório Gurgel, Bento Ribeiro, Marechal Hermes. Esses bairros já fazem até divisa com a Zona Oeste. Tá bom? E aí começam a entrar alguns outros, ó. Abolição, que antes não aparecia, apareceu. Vasco da Gama, que aparecia com frequência, não apareceu. Finalmente, aqui, ó, 2016, 2020. Interessante que agora ele ficou deslocado aqui para a área da Zona Norte, mas olha, mais próximo da Baixada Fluminense, ó, Jardim América. Faz divisa aqui com São João de Meriti, salvo engano, Nilópolis, tá bom? Coelho Neto, Colégio, Honório Gurgel, Marechal Bento Ribeiro. E esses três bairros aqui, ó. Higienópolis, Del Castilho e Jacaré. Salvo engano, o último slide, ele pega todo o período, 84, 2020. E quem eu tenho lá? Vasco da Gama, Jacaré, Cidade Nova, Bom Sucesso, Higienópolis, Del Castilho, Praça da Bandeira, Vila da Penha, Ramos e Benfica. Então, pessoal, eu gosto muito aqui desse exemplo, né, que eu trago aqui, porque ele espacializa bem o que está acontecendo. Tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos passar aqui o próximo slide. O próximo slide é o seguinte. Ele é um pouco parecido com esse que eu fiz, só que eu vou ficar preso ao período 91, 2015, tá bom? E olha só o que ele está me mostrando aqui. Pessoal, olha. Esse período 91, 2015, quem eu tenho aqui em primeiro lugar? São Francisco Xavier, Bom Sucesso, Cidade Nova, Jacaré e Ramos, Cidade Nova, Saúde, Santo Cristo, Praça da Bandeira e Boa, Vasco da Gama, Del Castilho, Praça da Bandeira, Bom Sucesso, Cidade Nova, Del Castilho, Higienópolis, Caxambi, Vasco da Gama, Cidade Nova, e aqui o meu último período, ó, Vila da Penha, Jacaré, Bento Ribeiro, Marechal Hermes e Higienópolis. Interessante, pessoal, que nos dois últimos grupos, ou seja, o grupo de 2011 para cá, começam a surgir as cidades, os bairros da Zona Norte com limite com a Baixada Fluminense e com a cidade e com a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso pode demonstrar o seguinte: são áreas que estão se incorporando cada vez mais à mancha urbana da cidade, que significa você perde cada vez mais área verde e começa a ter o que? Área mais artificial aparecendo. Então, essa atual década agora, em 2021 e 2030, só um instante, Felipe, é provável que venha a ter talvez uma nova configuração desses bairros mais quentes do Rio, saindo da Zona Norte, ou então migrando da Zona Norte próxima ao centro,
indo mais para a Zona Norte, em direção a Jacarepaguá, Zona Norte em direção à Zona Oeste. Diga lá, Felipe. Bruno aqui, professor. Deixa eu comentar. Isso aí que o senhor falou bate muito com o que aconteceu, porque assim, eu vim da Vila da Penha, né? Vila da Penha, Vicente Carvalho. E realmente, depois que instalaram o BRT, ou então fizeram o aumento de BRT ali, a temperatura aumentou muito. E eles tiraram muitas árvores que tinham ali na região, né? Então você vê que o fato de virar um intercâmbio de modal ali do metrô com o BRT já fez com que explodisse muito mais o calor da região, né? E estou chamando de Felipe, Bruno. Bruno, é o seguinte, interessante chamar quando a gente olha lá para o mapa, se a gente for ampliar, daqui a pouco eu vou entrar no site aqui para mostrar algumas coisas para vocês, mas se a gente ampliar, ou seja, entrar ali na escala realmente do bairro, a gente começa a observar ano a ano essa mancha quente aparecendo na área do BRT, certo? E é provável que vai acontecer na Avenida Brasil, que já é uma área muito quente já a Avenida Brasil. Então, com o próprio BRT da Avenida Brasil, né, embora a gente pode reestruturar alguns espaços ali opacos, né, alguns espaços que estejam muito deteriorados e apresentem uma condição de aumento da temperatura muito expressiva, mas você vai ter um aumento da carga artificial, né? Então, qual é a nossa ideia aqui? A gente poder apresentar isso para a prefeitura, para o poder público, quando for fazer esse capeamento dessa artificialidade com a pavimentação, que eles venham usar algum tipo de material que não venham favorecer tanto a elevação da temperatura. Essa talvez é a nossa proposta, entende? Bom, mas foi boa a sua observação aí, né? E a Vila da Penha é um lugar que eu vou praticamente todo final de semana. Eu vou ali na Vila da Penha, na altura da Praça do Carmo, embora ele já saia da Vila da Penha, né? Então ali eu conheço muito bem, um lugar que eu frequento há 20 anos. E, enfim, então a cada semana eu estou por ali, então ali é um lugar que eu observo bem essas transformações, né? Então, prosseguindo aqui, ó, aí aqui eu fiz o seguinte, eu comecei a ver agora os bairros mais frios da cidade. Olha só, quem são? Alta Boa Vista, Vargem Grande, Camorim, Barra de Guaratiba, Grumari. Alta Boa Vista, lá no pé da serra, lá no topo da serra, no maciço da Tijuca, a 300 metros de altitude, né? Então isso é um fator que favorece, mas certamente é o que está favorecendo o mesmo está acontecendo em Vargem Grande, Camorim, Guaratiba e Grumari, é o fator vegetação. Olha aqui, ó. Alto, Vargem Grande, Camorim, Barra de Guaratiba e São Conrado. Alto, Vargem Grande, Camorim, Grumari e São Conrado. Alto, Grumari, Vargem Grande, Barra de Guaratiba, São Conrado. Alto, Grumari, Vargem Grande, Barra de Guaratiba, Joá. Ou seja, os bairros não mudaram. O que tem em comum lá? Área verde. Certo? Tudo bem que no caso da Alta Boa Vista, o fator aí é a altitude, né? Mas é uma altitude muito favorecida pela vegetação. Está, né, a palavra certa não é absorvendo, mas está consumindo toda essa energia térmica e ela elimina em forma de calor latente. E aí eu não sinto calor, não aumento a temperatura e a temperatura cai no entorno, que é o papel da vegetação. Até no momento ali da temperatura alta, ela pode estar muito quente. Mas depois, se vocês forem lá agora na Alta Boa Vista, né, um lugar que eu gostava de atravessar, pegando ali o 233 Barra da Tijuca rodoviária, essa mudança, né, de espaço urbano e de temperatura entre a Barra da Tijuca, atravessando o alto e chegando até a rodoviária do Rio. Eu achava sensacional, né? É um lugar que eu tenho feito pouco esse trajeto. Preciso retornar ao trajeto, né? Bom, pessoal, eu vou entrar então aqui numa segunda parte do trabalho, tá bom, pessoal? Finalizando essa parte aqui de Rio de Janeiro, que é o seguinte, vou dar um exemplo aqui do bairro de Deodoro, tá bom? Em que nós trabalhamos junto com o Ministério Público Estadual acerca da licença para a construção do autódromo. E, graças a Deus, foi embargada. Gente, é claro que eu queria que o autódromo voltasse para o Rio, né? E a Fórmula 1 voltasse para o Rio. Pra vocês terem uma ideia, né?
a Prefeitura do Rio já estava se programando para que a Fórmula 1 de 2022 já fosse aqui no Rio, voltasse ao Rio depois de anos, né? Mas não. A Fórmula 1 vai continuar sendo em São Paulo, lá em Interlagos. Aqui Interlagos já está saturado. Então eles pensaram num lugar, mas justamente na floresta do Camboatá, em Deodoro. Tanto lugar para fazer, mas justamente ali. Então aqui eu estou mostrando para vocês, olha só, Deodoro, onde é que ele está. Lembram que Marechal Hermes chegou aparecendo aqui no ranking de bairros mais quentes? Né? Então veja, ele está sendo circundado aqui, o bairro de Deodoro, pelos bairros Marechal, Guadalupe, Ricardo, Vila e Campos dos Afonsos. 3 bairros militares aqui, né? Deodoro, Vila e Campos dos Afonsos, tá? Aqui, ó, esse era o projeto, tá bom? Ó, o projeto, ele mostra o que seria feito. Isso aqui, essa área aqui, ó, da área de Ricardo Albuquerque, muito próxima aqui ao Complexo de Chapadão, para quem conhece. Aqui a área da Vila Militar. Aqui a área da Avenida Brasil, em direção já a Campos dos Afonsos. E aqui Marechal Hermes e Ricardo Albuquerque, para quem conhece. O projeto era muito bom, mas infelizmente na área errada, né, pessoal? E aqui, veja, né? O autódromo ficaria em 70% do que hoje é a área da floresta do Camboatá. Então, o que nós fizemos? Fizemos isso aqui, ó. Nós fizemos, ó, pegamos uma década, pegamos o bairro de Deodoro e colocamos aqui na década de 80, na década de 90 e na década de 2000. Olha que interessante aqui, pessoal. Peraí. É isso que eu quero chamar a atenção. Ó, percebam que é justamente, está em azul aqui, pessoal, que é onde está a floresta, que é onde eles iam fazer o autódromo. Ou seja, iam arrancar uma área de vegetação e ia colocar uma área artificializada. Isso eu vejo na década de 80, eu vejo na década de 90 e na década de 2000. Ainda que na década de 2000 tenha valores mais altos, mas onde é que estão os valores mais baixos? Justamente na área da floresta. Então não tinha cabimento algum eu fazer um autódromo no lugar da floresta, derrubar árvores. Certo? E outra, nesse caso aqui, seria uma coisa assim notória. Por quê? Não foram aquelas árvores, aquelas varetas que retiraram para colocar o BRT da Vila da Penha, não. Mas aqui seria realmente uma população de árvores. Ou seja, então realmente a maldade seria muito maior. Certo? Então aí, com uma grande mobilização, conseguiram, eu posso me incluir nessa, né, pessoal? Aqui é a Universidade Federal Rural, que nós nos incluímos aí junto com o Ministério Público em fazer esse relatório em, olha, que não tem condições. E realmente ela foi embargada, tá bom? Pode. Então, assim, desculpa, pessoal. Então, assim, turma, isso aqui é um exemplo, né, do usando de dados de sensoramento remoto, a climatologia, para que a gente pudesse, então, contribuir com uma ação pública, tá bom? Aqui, a gente vai ver melhor daqui a pouco, ó. Aqui eu estou mostrando a floresta do Camboatá em várias tomadas ao longo dos dados que nós temos de temperatura da superfície. Ó, essa aqui é 88, isso aqui é 99, 2007 e 2018. A área que está aqui em verde é justamente o quê? A área que eu tenho que está a floresta do Camboatá. Veja como é que ela se destaca ao redor. Tá certo? Ah, professor, a temperatura está diferente. Veja, pessoal, aqui é uma escala diferente da que eu utilizei para a temperatura nos mapas lá que eu fiz, tá bom? Esses anteriores aqui, tá certo? Com uma escala diferente. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui agora, ó. Eu quero entrar aqui, eu vou desfazer essa apresentação. Vamos entrar lá no site climatologia.com.br. Vamos ver se eu consigo aqui. Será que eu... Bruno, vocês conseguem ver essa tela aqui? Tá aparecendo sim. Perfeito. Pessoal, olha só. Esse aqui é um site que nós criamos, climatologia.com.br. E esse site, ele tem essas informações aqui que eu trouxe para vocês para a cidade e região metropolitana do Rio desde 84 até ano passado. Tá?
É uma parceria nossa aqui da Rural com os colegas da UFRJ, lá da Meteorologia. Ele foi idealizado, né, pelo professor Tiago, que já palestrou para vocês aqui, trabalha junto com a gente aqui no Liga, né? Então, assim, eu queria tentar mostrar para vocês aqui o bairro de Deodoro, dentro aqui, então, do site, para vocês darem uma olhada, tá? Então, olha só, vou lá para Deodoro, ó, tá vendo? Aqui do 2020. Entrei aqui no site, tá bom? Eu vou vir aqui nessa aba Mapas e Gráficos. Olha aqui, eu peguei 2020. Olha o que eu estou observando. O bom daqui é que ele me mostra tudo, ó. Tá vendo? Ó, ele está me mostrando, ó, Guadalupe aqui, Ricardo Albuquerque, e aqui ele está me mostrando, pessoal, a floresta. Olha só aqui. A temperatura está em azul, entre 16 e 20 graus. Depois ela aumenta um pouquinho aqui para entre 20 e 31. E quando eu saio dessa área de floresta, o que eu tenho? As temperaturas todas acima de 31 graus. Vamos ver outro ano qualquer? Vamos botar aqui. Ó. Vamos pegar lá 84. Que é meu primeiro ano aqui de informação. Ó, 84. Vamos lá. Enquanto ele roda aqui. Olha o que eu estou observando. Vamos só diminuir aqui o zoom. Floresta do Camboatá. Bom, ó, tem várias áreas aqui muito importantes. Para quem conhece aqui, essa aqui é uma área que margeia a Avenida Brasil. É uma área militar, né? A área militar ninguém mexe. Se ninguém mexe numa área militar, o que significa? Ela é intacta, tá bom? Vamos pegar aqui um outro ano? Vamos pegar aqui 1990. Melhor, minto, acho que vou pegar... deixa eu aparecer isso aqui. Deixa ele rodar aqui um pouquinho, pode demorar um pouco. Olha só, esse mapa aqui é excelente. Que foi um ano com temperaturas, as datas muito elevadas, e olha a frase do Camboatá como ela se destaca. Né? Vamos pegar outra aqui da década de 90? Vamos pegar aqui 1998. Vamos pegar aqui 1998. Está demorando um pouquinho, tá, pessoal? Ele vai chegar lá. Ai, ai, ai. Tá demorando, né? Se eu demorar... eu acho que aqui... Será que travou aqui? Tá demorando bastante isso aqui, né? Que pena. Me parece que aqui o problema realmente é da conexão agora. Aqui, parece que sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Perdão, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Só um instante. Vamos lá, ó. Vamos voltar. Ela estava em 98, não é isso? Gente, só um instantinho aqui. Deixa eu desligar aqui o meu áudio. Chegou um pessoal aqui em casa. Parece que estão numa festa, né? Estão se preparando para o jogo do Flamengo, né? Só um instantinho aqui. Deixa eu ir na sala e pedir para o pessoal diminuir. E quando eu digo, são dois irmãos apenas, né? Faz essa algazarra toda aqui em casa. Só um instante. Oi, pessoal, voltei. Enfim, né? E olha que o jogo é só depois, hein? Só mais tarde. Bom, vamos lá, vamos ver se agora tá indo. Ah, beleza, vamos lá. Tá aparecendo aqui, Bruno? Sim, Bruno? sim, perfeito. Tá aparecendo, né? Ó, agora foi lá 98, né? Então vamos voltar lá em Deodoro, ó. Vamos lá, Deodoro. Certo, ó. A área da floresta, pessoal, aparece em todos os anos. Conseguem compreender, ó? Vou pegar só mais 2 anos aqui, ó. Vamos pegar aqui 2010, por exemplo. E 2010 está muito parecido até, né? Vamos pegar 2009. Vamos lá, 2009. Pelo jeito, vai dar uma travada, né? Não, foi.
Veja, a área realmente se destaca como uma área mais fria, não é isso? Vamos pegar então aqui 2019. Eu tinha pego a última de 2020, vamos ver como é que está 2019. Em 2000, ó, ela então se destaca muito bem em 2019, né? Então, esse site aqui, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Antes de a gente passar então para o nosso próximo ponto, é o seguinte, né? Então, aqui vocês podem observar espacialmente como é que está a temperatura na cidade do Rio de Janeiro ou na região metropolitana do Rio, tá vendo? Ó, ele tem a divisão dos shapes, né? Então vocês observam isso espacialmente. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem vir aqui, ó. Vamos lá. Eu posso pedir para ele gerar. Perdão, só um instante aqui, deixa eu vir, ó. Eu cliquei aqui, e ele vai me dar a temperatura nesse exato momento. Vai aparecer aqui em cima. Não nesse exato momento, mas nesse ponto. Ó, para quem conhece, eu entrei aqui na rua Coronel Monteiro, no bairro Austin. Tá? Vamos ver lá qual a temperatura que ele vai me dar. Às vezes ele demora um pouquinho aqui realmente, tá bom? E aí vai me dar então a temperatura exata, mas depois do próximo ele já me passa já com maior rapidez. Vamos ver se ele demora menos. Vamos lá. Ele está demorando um pouquinho, né? Mas eu acho que... Vamos fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui para o aeroporto do Galeão. Vamos dar um pulinho aqui. Eu acho que vai ser melhor. Vamos vir aqui no aeroporto, ó, na pista do aeroporto. Ó, vamos lá. Ver se agora é mais fácil. Tá? Só um instante. Ele vai, pessoal. Em um minuto, se ele não for, a gente sai daqui. Tá, vamos lá. Pista do Galeão. Ó, foi lá. Tá vendo, ó? Ele está marcando 45 graus e 9 décimos. E veja, qual é a mancha aqui? É uma mancha marrom, né? Ou seja, aquela mancha lá acima de 44 graus, ó, certo? Então, isso aqui a gente não pode passear pela região metropolitana e começar a observar, olha, onde é que são esses pontos mais quentes e os mais frios. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá voltar para o Camboatá, né? Ó, vamos vir aqui no meio da floresta do Camboatá. Vamos vir aqui na estrada do Camboatá, né? Que é a estrada que atravessa a floresta. Ó, vamos clicar aqui, ó. Ver quanto que ele vai marcar. Ele está marcando 29,1. Tá bom? Vamos agora sair aqui da floresta. Vamos dar um pulinho aqui do lado, ó. Na Avenida Brasil, aqui no Atacadão. Vamos lá no Atacadão? Para quem conhece a Avenida Brasil, quanto está marcando? 42 graus. Então, veja, numa distância aí, sei lá, de 2 quilômetros para mais ou para menos, eu tenho uma diferença de pelo menos 12 graus entre a área da floresta e a Avenida Brasil, que é uma das artérias mais quentes aqui do Rio. Então, aqui no site, pessoal, qual foi o nosso objetivo? Por realmente poder deixar para a comunidade, de modo geral, poder ter informações da temperatura do clima urbano para a região metropolitana do Rio. Vocês podem clicar e ter essas informações. Eu posso vir aqui, ó, clicar nessa nessa aba, ele vai me dar a série histórica do Rio de Janeiro, no caso, para essa área da cidade que eu estou selecionando, no caso aqui foi para Deodoro, tá certo? E eu posso gravar aqui, por exemplo, tá bom? Ah, não, nesse caso aqui é da cidade toda, perdão. É porque eu coloquei como municípios do Rio, como a minha película, tá certo? Se eu colocasse os bairros da cidade, aí sim, ele ia me dar, ó, vamos clicar aqui em qualquer lugar, vamos clicar aqui, ó, Deodoro. Aí sim, Deodoro, se eu clicar aqui, ele vai me dar, ó, Deodoro, série histórica, tá vendo? Ó? Os valores máximos, os valores médios e os valores mínimos.
Então, aqui nós temos condições de brincar bastante, vamos assim dizer, tá bom? Então, o que a gente tem aqui no site, certo? Ele vai ter uma parte mais teórica, que eu falo de clima urbano e ilha de calor. Ele fala um pouco da plataforma Landsat. Vamos entrar aqui em clima urbano e ilha de calor. Eu falo um pouco sobre o que é isso, tá? Alguns trabalhos. Trago um pouco da plataforma Landsat. Trago um glossário aqui com algumas publicações, com alguns termos que a gente usa, tá bom? Algumas publicações que estão aí na rede, que vocês podem baixar. Quem é que está na equipe, tá bom? Aqui o contato, interessante aqui, né? Essa equipe é o que sou eu, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, eu botei uma imagem termal minha, né? Ele está variando aqui de 22 a 34 graus. Esse aqui é o Leonardo, o outro componente que está com a gente, o Thiago, embora o Thiago não tirou a foto aqui com a câmera termal, mas essa câmera aqui é um pouco do que a gente tenta ver o que acontece no solo, né? Veja aqui, né? Onde é que está minha temperatura mais alta aqui? Ó, no peito aqui, estão vendo? Não, então o coração. Então, é bem didático isso. E, de certa forma, é o que os shoppings têm utilizado por conta da Covid, quando vocês adentram o shopping, né? Quando eu entro aqui no Bangu Shopping, eu vejo lá o meu andamento, eu com essa imagem termal. Então, agora, essas câmeras termais têm sido muito utilizadas por alguns órgãos comerciais, não é isso? Então é isso, pessoal. Vou sair daqui. E então aqui, eu estou fechando essa parte aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos andando aqui 40 minutos. Eu vou então trazer alguns exemplos para outras áreas então aqui do Brasil, tá bom? Então eu estou saindo daqui, vamos voltar aqui para o Meet. Vê lá, tá aparecendo aqui, ô Bruno? Perfeitamente. Tá? Beleza. Bom, pessoal, agora é o seguinte. Então eu vou trazer alguns exemplos de fora aqui do Rio. Macaé, no norte fluminense, e Ananindeua, na região metropolitana de Belém, no Pará. Aqui em Macaé, veja só, né? Por que a gente começou a estudar Macaé? Porque quando teve o boom de Macaé por conta do petróleo, já era uma área realmente bem importante do norte fluminense, mas vamos tentar estudar então a temperatura da superfície de Macaé. Então, Macaé está aqui. A gente fez um mapa de uso do solo para Macaé. Eu peguei aqui, ó, esse para a década de 80. Eu separei em 4 grupos, ó. Urbano, de média densidade. Vegetação, que está em verde. O azul claro, área de inundação. E o que está em azul aqui, um corpo hídrico. Então, aqui eu tenho década de 80, década de 90, tá? Perceba que eu tenho a área antropizada aparecendo mais. Aqui eu tenho a década de 2000, eu tenho vários polígonos. No caso aqui, a gente fez essa classificação de solo mais a partir de polígonos, tá bom? E aqui a gente até incluiu mais uma classe, ó. A gente chamou urbano de alta densidade, que está em marrom, e urbano de média densidade, e depois urbano de baixa densidade. Tá bom? E aqui é a década de 2010. Então, nós fizemos aqui, ó, 4 mapas de uso do solo e cobertura para realmente mostrar o que a evolução temporal espacial do uso do solo. Tá bom? Opa! Deixa eu passar aqui, ó. Ih, tá errado aqui, né? Vamos lá, ó. Agora a gente faz aqui a análise sazonal da TSC. A gente fez, então, nós pegamos o verão de 2005, o inverno de 2005. Olha o que eu observo, pessoal. Verão de 2005. Mais uma vez, né, as cores mais quentes são as temperaturas mais altas. Ela está aqui realmente na borda de Macaé, onde realmente a temperatura aumentou bastante. Verão 2005, inverno 2005. Veja a diferença, como é grande. Verão 2010, inverno 2010. Interessante aqui que essa comparação das duas sazonalidades de 2010, ela até mostra um pouco o inverno mais quente. Por que será, professor? Provavelmente o que está aqui em destaque é que a minha imagem de satélite do inverno ela foi muito mais livre de nuvem do que a de verão. Provavelmente foi isso que aconteceu, né? Porque não tem como as temperaturas do inverno serem maiores do que o verão. Mas como eu estou falando de sensoramento remoto, de imagem Landsat, que são imagens
quinzenais, e eu não consigo quinzenalmente, né, que vai depender da cobertura de nuvens, eu então posso acabar priorizando algum grupo de imagens e não outros, tá? Aqui eu tenho, olha, eu faço uma comparação, 85, eu tenho a TSC, temperatura da superfície, eu tenho o NDVI. O que é o NDVI? É um índice de vegetação. Ele varia de -1 a 1. Quanto mais próximo a 1, mais vegetação eu tenho. Quanto mais próximo de -1, menos vegetação eu tenho. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, ó. Próximo aqui da área urbana, eu tenho o quê? Valores mais quentes, que são valores próximos a zero. Quando eu saio aqui da área urbana, o que eu tenho? Ó, valores mais frios, que está em verde, estão abaixo de zero. Certo? Então, o NDVI também me mostra muito isso. E aqui o IBI é o contrário. E me mostra a área mais urbana próxima a 1 e a área menos urbana próxima a -1. Tá? Então, 85, 91, 2005 e, finalmente, 2010. Tá? Então, aqui eu trago mais um elemento além da TSC. Eu trago o NDVI, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, e o IBI, que é o Índice de Ambiente Construído. Ele vai usar aqui uma série de elementos do solo para eu poder, então, fazer uma classificação de ambiente construído. Tá? Bom, aqui o que eu faço? Eu faço uma conjugação entre os polígonos do uso do solo com a TSC. Estão observando aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho lá aquele de 85, tem aquele lá da década de 90, que eu não me lembro o ano, deixa eu ver qual que é, 91, certo? Né? Depois eu vou ter esse aqui de 2005 e esse aqui de 2010. Então, essa ideia aqui da gente pegar os polígonos e fazer a classificação da temperatura foi excelente. Que é um pouco parecido do que eu faço lá aqui para os bairros, que é fazer uma classificação a partir da temperatura dos bairros. Só que aqui o meu shape é o polígono do solo e não o shape do bairro. Tá bom? Aí o que a gente concluiu aqui para Macaé? Houve uma expansão de área urbana entre 91 e 2005. Os maiores valores de TSC correspondem aos valores mais próximos a -1 do NDVI, indicando área menos vegetada, e valores mais próximos a 1 para o IBI, indicando ambiente construído. E dentro dos polígonos, no caso, aqueles polígonos chamados de urbano, são encontrados focos de TSC mais elevada, indicando áreas favoráveis à formação da ilha de calor. Excelente esse trabalho aqui, tá bom? Foi uma mestranda nossa. Bom, pessoal, e para finalizar aqui, eu trago então um exemplo lá de Ananindeua, que é a Ananindeua lá, né, que faz parte da região metropolitana de Belém. Então, aqui eu tenho a Ananindeua aqui em amarelo, e aqui que está em verde é a minha região metropolitana de Belém. Ó, então, aqui, uma área aqui, insular da região metropolitana, tá? Depois eu tenho aqui, ó, a Ananindeua vendo a sua parte de ilhas, que é o que está aqui em marrom, e partes que não são de ilhas, né? Mas enfim, é uma área importante de destacar. E aqui eu tenho o quê? Uma divisão mostrando que as unidades de conservação do município de Ananindeua, interessante, onde elas estão a sul. Então vamos ver se a temperatura ela vai demonstrar isso ou não. Só um instante aqui, pessoal, deixa eu beber uma água. E aí, eu começo então a mostrar esse uso do solo. Olha só que interessante, tá? Eu tenho aqui, ó, 5 usos do solo aqui, no caso 6, perdão. Está em verde, eu chamei de área antropizada. Verde, perdão, em vermelho, né? Área antropizada. Está em verde escuro, vegetação terra firme. O que eu tenho em verde musgo, né? Vamos dizer assim, vegetação várzea. Depois eu tenho aquele outro tipo de verde lá, que é a vegetação capoeira, que é a capoeira, né? Depois solo exposto em amarelo e hidrografia em azul. Então, veja, essa é o que eu tenho, o uso do solo em 85. Depois eu tenho esse, perdão, né? 84. Esse aqui é 99. Percebam como eu começo a perder área verde.
eu começo a ter mais área antropizada e solo exposto. Isso aqui é 2008. E, finalmente, aqui eu tenho 2018. Tá? Então, a diferença, quando eu olho para a evolução do uso do solo, eu observo aqui, então, muita diferença entre 30 anos de dados, praticamente. Ou melhor, quase 40 anos de idade, né? Que eu começo aqui com 84, depois 99, depois 2008, depois 2018, tá? Ah, pessoal, também aqui a gente faz com o Landsat, certo? Aí nós começamos a ter, então, aqui algumas análises, ó. Eu tenho um índice de vegetação aqui, agora não é aquele que eu usei anteriormente, o NDVI. É o MSAVI, que é o índice de vegetação ajustada pelo solo modificado. Gente, nós temos vários índices de vegetação, certo? Então eu tenho lá, olha, quanto mais próximo aqui desse azul escuro, né? Nós temos o quê? Valores baixos de vegetação e próximo a verde. Perdão, pessoal, é que o pessoal lá continua falando alto, né? E olha que o Flamengo não ganhou nada ainda, né? Então lá, batendo palma, Flamengo, enfim. Quero ver como é que vai ser daqui a alguns meses, né? Isso vai acabar uma hora, pessoal. Não é para sempre isso não, né? Bom, pessoal, voltando aqui à realidade, a coisa boa aqui, né? Falando da aula. Ó, 84, 99, 2008, 2018, ou seja, os mapas são de acordo com os mapas do solo, esses índices aqui de vegetação, tá bom, pessoal? Interessante aqui, ó, que a nossa aluna, Kaoma, né? Ela faz o destaque de qual é a área do Pará, né, e do Brasil que ela está se destacando, tá bom? Nesse caso aqui é o IBI, o mesmo que nós usamos lá para o Macaé, também já usamos aqui para o Rio de Janeiro, ela também usou lá para Nanindeu. Olha o que eu tenho, 84. Lembrando, pessoal, mais próximo do vermelho escuro, mais área construída, mais próximo do azul, menos área construída. Então, olha só, ela está aqui nesse meio, e parece que a gente não vê muita diferença, né, ao longo dos anos com essa variação do IBI, né? Mais interessante que talvez eu não vejo aqui, ó, na minha área central, que é a minha área mais urbana, mas quando eu venho para a área do norte, parece que tem uma alteração, né, desse IBI, não é isso? Eu começo a ter um IBI, ó, que antes ele era um pouco mais azul, ele começa a ficar um pouco mais pardo, não é isso? Enfim, não sei se é impressão minha, né? Vamos ver o que os dados vão me dizer depois. E olha só minha TSC. Ah, olha que interessante, pessoal. Lembra? No caso aqui desse trabalho, a Kaoma, né, que foi a autora, ela teve que trabalhar com as imagens isoladas. Ela não fez as composições que eu fiz para o Rio de Janeiro, certo? Por quê? Porque ela tem um problema sério de nebulosidade, né? Foi um problema sério para que ela encontrou. Então, infelizmente, o que a gente vai ter aqui realmente é só algumas imagens esporádicas, não é isso? Essa aqui para o ano 34, veja, né? As temperaturas mais altas nesse setor, área rural insular lá no norte. Prosseguindo, a minha área central aqui, ó, continuo sendo as temperaturas mais altas. Caso ela faz uma escala entre 24, que é o azul, e o 45, que é o vermelho, tá bom? O ano de 2008, tá? E aqui ela começa a elencar os bairros, tá vendo? Ó, o bairro número 1, Guajará, até o bairro 22, Icularamba, né? Eu realmente desconheço alguns deles. E o de 2018, tá? E aqui esse ranking, ele varia um pouco, vocês estão vendo? Veja, então o mesmo ranking que eu fiz aqui para o Rio, ela também faz lá para Nanindeu. E é muito interessante, os 22 bairros. E olha só a TSC que ela faz, né? Para 22 bairros, no caso aqui, ó. Olha só, gente, que interessante. Veja qual é a data dela, 27/7/84. Uma imagem de, sei lá, não sei se eu vou chamar de inverno, né? Porque Belém do Pará, a gente colocar ali no Equador, já tem hemisfério norte já, não é isso? Mas o que eu quero chamar a atenção, eu tenho aquelas variações. Ela vem o valor mínimo, o valor máximo, a minha amplitude térmica, mas vejo que eu tenho valores aqui que estão chegando a
próximo de 50 graus, tá? Depois, ó, 21/7/99, valores que já estão na casa dos 40 graus. Então, tem aqui essa variação da TSC pelos bairros. 13 de julho de 2008, tá bom? Aqui eu já tenho valores chegando próximo a 50, mas essa variação temporal dos bairros, perdão, espacial dos bairros. E, finalmente, aqui, 7 de junho de 2018. Também mostrando, ó, a variação que ocorre nos bairros. Muito interessante isso aqui, tá bom? E, finalmente, a gente coloca um box plot. Qual é o papel do box plot, pessoal? Que a estatística usa muito. Eu quero ver qual é a variação de um elemento dentro de uma categoria. Qual é o elemento aqui? Temperatura. Qual é a minha categoria? Eu tenho 5 categorias. Eu tenho antropizado, terra firme, capoeira, várzea e solo exposto. Então, em todos os anos, o que eu observei aqui? Ó, em 99, veja, é justamente aqui no antropizado que eu tenho a TSC mais elevada e que vai variar. Ó. Ele tem valores que vão do 22 ao 30, ao 40. Porém, ele está dentro aqui, ó, entre 32 e o 28. Não vai ser diferente em outros anos. Ó. Em 84, por exemplo, ele vai ter um valor entre 50 e 60 graus. Em 2008, entre 40 e 45 graus. Em 2018, entre 35 e 40. Interessante que chamar a atenção o seguinte, vocês percebem que não é favorável eu usar valores absolutos. Porque, veja, em 99 aqui, ó, eu tenho variação entre 30 e 32. Mais o box plot, né? Porque o valor total ele vai de 22 a 40. Aqui em 84, o valor ele vai até, ó, chegando aos 90 graus, tá? Aqui, em 2008, ele vai até 55 e aqui em 2018 ele vai até 45, tá? Mas é o seguinte, aqui é uma imagem única praticamente. Mais um motivo, então, para eu não levar em consideração o quê? O valor que está sendo observado. E eu não tenho condições, o quê? De fazer essa comparação temporalmente. A temperatura da superfície não me dá essa condição. Ou melhor, não é que ela não me dá, ela não é favorável. Né? Porque eu posso aqui ter valores distorcidos. Que no caso aqui, 99, ó, valores mais altos estão entre 30 e 32, né? Ou seja, os que mais se concentram, né? 84 é entre 50 e 60. Em 2008 ele já cai, já fica entre 40 e 45. E em 2018 ele cai mais ainda, ele fica entre 35 e 40. Então veja, é em 94 eu tenho esses valores com a maior variação, os valores mais elevados. Então isso aqui não posso levar em consideração jamais. Ele pode ser muito desconfortante. É isso? E aí eu posso dar uma olhada nos box plots dos outros usos. Ó, o solo exposto, em algum momento ele se aproxima do antropizado, ó, tanto em 99, como em 84, como em 2008, como em 2018. E quando eu olho para os valores de vegetação que eu tenho, terra firme, capoeira e várzea, há as alterações, tendo que os valores mais altos estão na capoeira, em todos eles, ó. Perdão, né? Até também aqui em 84, não é isso? Então, o que significa? Que quanto mais eu tenho diferenças de vegetação e diferenças de uso do solo, no caso, para a área urbana, eu vou ter maiores detalhes. Nesse caso aqui, quais são os detalhes que eu tenho? Ó, antropizado e solo exposto, interessante ver isso. Quando eu pensar aqui em temperatura do solo, da superfície, ou seja, para a área artificial, e de vegetação eu tenho 3 categorias. Pô, isso é ótimo também. E se eu colocasse tudo no mesmo pacote, tudo vegetação, eu talvez não conseguiria ver essas diferenças da vegetação que possam ocorrer. Certo? Bom, aí aqui eu posso dizer, então, algumas considerações finais sobre isso. Para a Ananindeua. Formação das ilhas de calor atingindo valores de 8,1 em 84, 6 graus em 99, 12,5 em 2008 e 8,9 em 2018. Interessante que o valor mais alto da ilha de calor
ela ocorre em 2008, ó, 12,5, certo? Não ocorreu em 2018, por exemplo. Ah, está mais quente. Eu estou falando de TSC, certo? Maior expressão, né? Ou seja, está sobressaindo mais as TS6 associadas com a classe antropizada, que são áreas urbanizadas e veios de circulação, somada à classe do solo exposto, e o índice de vegetação e de área construída são os mais atingidos pela TSC, demonstrando a relação de áreas que apresentam maior estresse vegetal e, consequentemente, maior área construída associada às áreas mais quentes da cidade. Um ótimo trabalho, então, para uma região tropical, melhor, eu diria equatorial do mundo, né? Que é a área que é Ananindeua e adjacências, certo? Bom, eu finalizo aqui, tá bom? A apresentação aqui eu já finalizei. Deixa eu até fechar aqui a apresentação, pessoal. Certo? Eu fechei a apresentação, tá? Eu não sei se os presentes gostariam de fazer alguma pergunta, gostariam aqui de, enfim, de trazer alguma, tirar alguma dúvida. O próprio Bruno também fez a mediação, tá? Eu acho que até que no final eu dei uma, eu estava um pouco preocupado com a hora e dei uma olhada então aqui para a gente dar uma corrida, tá? Enfim, Bruno, não sei se alguém aqui escreveu no chat. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Não, mas o Rodrigo, ele tinha levantado a mão para falar. Rodrigo Gonzalez, você tem interesse em falar, fazer algum comentário? Será que ele está ainda? Eu vou colocar aqui, pessoal, no chat, o link do site, tá bom? Do climatologia.com.br. Vamos lá? Onde, Guilherme Matos? Você mora perto, onde eu estava falando? Foi quando o senhor apontou lá em Austin, ele falou que morava perto. Ah, em Austin. Ah, beleza, beleza. Tá certo. E acabou lá que a temperatura é tão alta em Austin, ô Guilherme, que veja lá que até bugou aqui o site, né? Tô brincando, né? Enfim, mas faz aí depois um teste aí, ô Guilherme. Bom que eu tô vendo aqui a carinha de alguns de vocês que eu nunca tinha visto. E aí, alguém gostaria, né? Já é 8 horas da noite, né, pessoal? Já é muita coisa durante o dia, né? Vocês ainda vão ficar fazendo pergunta, né? Bom, gente, eu acho que o que eu tinha para falar era isso. É lógico, eu tenho muito mais dados aí para trazer, mas eu preferi fazer esse recorte aí espacial e temporal. E caso vocês tenham interesse, tá, turma? Talvez só 2 pontos eu vou trazer aqui. Eu atualmente trabalho com Landsat, essa plataforma, mas eu tenho intenção de já trazer outras plataformas aqui para temperatura da superfície, para ilha de calor, que no caso é o MODES e é o Aster também, tá bom? São resoluções bem diferentes, tanto temporais quanto espaciais, como radiométricas. Não sei se vocês entendem quando eu falo isso, mas, por exemplo, espacial é a área que eu estou pegando, né? E a temporal é o tempo. Quando eu digo tempo, o quê? O Landsat é a cada 15 dias. O MODES ele é diário, tem de manhã e de noite, por exemplo. Né? Então é excelente, mas ele tem uma resolução espacial ruim. Se a resolução espacial para o Landsat, para a banda termal, é de 120 metros, para o MODES, por exemplo, ele passa de 200 metros. Salvo engano, ele chega a 400 metros ou até 1 quilômetro. A ideia é que quanto menor a área, mais informação eu vou ter, certo? O Aster, por exemplo, ele tem uma resolução temporal espacial até parecida com o Landsat também, porém ele tem uma informação diurna e noturna. Ele tem uma de manhã, por volta das 11 da manhã, e tem uma noite, por volta das 10 da noite. Coisa que o Landsat não tem, entendeu? Eu vou estar criando agora, no final agora nos próximos meses, eu vou estar fazendo um projeto voltado para o estudo aqui para a região metropolitana, no caso do Rio, com dados do Aster. Quem sabe vocês aí tenham interesse, né, de repente participar do projeto, né? E a gente desenvolveu o trabalho aí para o Aster, que é essa outra plataforma que eu não conheço nada, estou fora do Aster, né?
E é isso. Bom, gente, então só tenho a agradecer vocês, agradeço o Bruno aí que fez muito bem a mediação. E quem sabe aí a gente se encontra numa outra desses cursos, tá certo? Que venham trazer um pouco de aplicação da climatologia, ou melhor, do censuramento remoto na climatologia, tá certo? Bruno, eu posso então me despedir por aqui, ou você quer falar alguma coisa? Como é que é? Não, perfeito, professor. A gente já se despede por aqui mesmo, agradecendo a sua presença, agradecendo a presença de todos vocês. E até a próxima terça-feira, gente. Bom descanso e boa noite a Tá todos. ótimo. Então tá bom. Obrigado então ao Evandro, a Letícia, ao Guilherme, ao próprio Bruno e a todos. Ô, Igor! Igor, que bom você estar aqui conosco, Igor. Espero não ter falado nenhuma bobagem, tá, Igor? Porque o Igor, esse sim que sabe de censuramento remoto, né? Então, Igor, depois você me chama no privado e me corrigir se algo eu falei bobagem, tá bom, Igor? Tá? Bom, gente, um grande abraço aí, tá certo? E até a próxima. Até mais.